Vamos conversar sobre o trauma. O trauma tem muito a ver com aquilo que eu passei na minha infância, mas também tem muito a ver com aquilo que eu passei no meu presente, não só no meu passado. O trauma não tem nada a ver, porque o trauma ele é como aquela espinha que fica ali clavada dentro de nós. E constantemente a gente está remoendo, relembrando, com dor, com desgosto, com tristeza. E a primeira coisa que a gente pensa é: se eu pudesse, eu voltaria ao passado e consertaria isso. Ou se eu pudesse, evitaria de acontecer isso. O trauma me ensina, ou o trauma também pode destruir. Mas o trauma deixa uma marca emocional muito grande nas pessoas. Primeiro, a falta de confiança em si mesmo. Essa visão em que eu nunca era suficiente. Essa visão que todos fazem e são melhores do que você. Trabalhar com o trauma é um processo longo, não é fácil. E não só isso. Muitas pessoas creem que a forma de curar o trauma é através de processos express, rápidos. E não é assim. Primeiro, consciência. Sou consciente do que estou sentindo, do que eu passei, e eu sei que para sair desse processo, e muitas vezes essa visão não vitimista, não vou dizer vitimista, porque as pessoas que constantemente vivem com trauma, elas lutam. É aquilo que eu constantemente digo: nem todo mundo é vitimista. Porque as pessoas que são vítimas, elas não se esforçam, elas não fazem nada para mudar. E há pessoas que vivem constantemente com o seu trauma, porque se acostumaram ou porque não sabem mais o que fazer e seguem lutando constantemente. E é um duelo que não é fácil. É aquele duelo entre si mesmo. E eu sempre disse isso, porque quando eu aprendi sobre isso, eu entendi. E a gente fala, que parece até clichê, né? Que, o meu maior amigo sou eu mesmo. E quando eu me refiro que eu sou o meu maior inimigo, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque quando eu refiro que eu sou meu maior inimigo, dá a entender que tudo, todo problema é gerado por mim. Às vezes eu posso, entenda, às vezes sim, eu posso estar em um processo em que eu poderia sair, mas esse vício emocional em que se eu me desloco de toda essa neurose, eu vou fazer? Seria um nada. Sabe, no budismo, o nada. Ou como em Gestalt, é o vazio. E eu não quero me sentir vazio. Necessito me encher de algo. E algumas pessoas constantemente se enchem reclamando, se enchem se vitimizando, se enchem odiando, porque o vazio significa a ausência de toda porcaria, de tudo aquilo que me limita, de tudo aquilo que não me deixa ser quem eu quero realmente ser. E o trauma muitas vezes faz isso com a gente. O trauma nos faz crer que o trauma me define quem eu sou. Trauma, em verdade, é um processo que eu passei, tanto na minha infância, ou na adolescência, na juventude, e eu venho arrastando ele porque eu não quero me livrar, eu não quero me liberar. Ai, mas não é fácil. Não é fácil, claro que não. Mas quando eu assumo a responsabilidade que eu não posso mudar o que aconteceu, e não é só aceitar, mas quando eu entro em um acordo comigo mesmo, eu digo: não vale a pena eu passar toda a minha vida me remoendo, me lastimando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e eu vivo carregando algo que já passou.
se acabou, teve fim. E o trauma é assim. Se você leva o trauma por longo tempo da tua vida, se você quer sentir esse vazio fértil, esse vazio em que há o nada, essa não existência, aquilo que você leva carregando como se fosse um preenchimento para a sua vida, não é fácil, não é fácil. Mas desde o momento em que eu percebo, mas muitas vezes a própria sociedade, ou as condições econômicas, o processo em que me encontro não ajuda. Isso é real. E eu sempre digo, a gente sempre escutou aquilo que para superar a depressão há que caminhar, há que comer bem, há que fazer deporte, há que fazer isso, é estar ocupado. Que para curar a depressão você tem que estar ocupado. E não é assim. Para curar a depressão em si, para curar a minha ansiedade, eu tenho que parar, centrar-me, encontrar o meu vazio fértil e não estar em meu vazio estéril, em que constantemente eu estou enchendo de coisas que não me suprem, de coisas que não me alimentam. E só falar de espiritualidade como que se a espiritualidade curasse tudo. A espiritualidade é um processo que me ajuda, mas eu necessito ter um entendimento psicológico mental para poder gestionar as minhas emoções, que muitas vezes me levam a situações que eu não consigo controlar-me, em que eu me desespero, que eu já tenho vontade de tirar a vida, que eu acho que todo mundo é uma merda. E assim, eu te convido hoje a você fazer as pazes com você mesmo e de parar de olhar constantemente para você como se você fosse o seu maior inimigo. Não. Todo o processo de dor você superou sozinho, ou aqueles que tiveram a oportunidade tiveram amigos para acompanhar. Mas lembre-se que no seu processo mais difícil quem esteve com você. E se foi você, você tem a resposta agora. Você pode. Um abraço de Robson Marins.